Olá pessoal, nós vamos para a nossa próxima aula, né? Agora nossa aula vai falar sobre movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Bom galera, movimento uniforme, quero que vocês imaginem aí um trecho qualquer, né? A gente vai imaginar um trecho, e nesse trecho existe um móvel, né? um móvel que vai se deslocar por ele, esse móvel aí que a gente está simbolizando desse objeto vermelho. Vamos imaginar que essa parte do trecho aqui é o trecho de 0 km demarcado. E esse móvel vai se locomover a uma velocidade média de 70 km por hora. Nesse outro ponto desse nosso trecho, aquele móvel, agora é o trecho de quilômetro 30. Aquele móvel que estava lá no trecho de quilômetro 0, agora está aqui no trecho de quilômetro 30, com a mesma velocidade, 70 km por hora. E novamente esse mesmo móvel continuou nesse trecho uniformemente, e agora no quilômetro 60 ele mantém a sua velocidade de 70 km por hora. Ou seja, ele está promovendo um movimento uniforme, ele está com a velocidade constante. Então, esse trecho pode ser concebido como um movimento uniforme. Visando aí, nós vamos entender como a criação da fórmula, né, para movimento uniforme, a equação destinada do espaço. E nós já estudamos sobre velocidade média, né, e já sabemos que velocidade média é a variação do espaço sobre a variação de tempo. O que nós vamos fazer agora? Como a gente está tentando entender a questão do espaço para entendimento do movimento uniforme, nós vamos isolar o ΔS. Se a gente isolar o ΔS nessa fórmula acima aí, ela vai ficar desse jeito aqui, correto? Então, nós vamos entender que ΔS é igual a velocidade média vezes a variação de tempo. Só que também nós já aprendemos que ΔS é a mesma coisa que espaço final menos espaço inicial. Sendo assim, nós vamos substituir o ΔS por aquilo que a gente já sabe o seu valor, que é o espaço final menos espaço inicial, e vamos ter a seguinte fórmula abaixo. Espaço final menos espaço inicial é igual a velocidade média vezes variação de tempo. Lembrando, isso é a mesma coisa da fórmula de cima, porém, nós separamos melhor os seus coeficientes para entendimento. Feito isso, vamos continuar movimentando. Nós vamos isolar apenas o espaço final, que é o nosso objetivo, descobrir qual é o espaço final. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade média vezes a variação de tempo. Ou seja, da fórmula da velocidade média lá em cima, nós definimos aqui agora uma equação para o espaço, para a definição de espaço. Feito isso, vamos refletir aqui o que são, né, cada um dos elementos acima. Então, perante a fórmula, nós temos o SF, que é a posição final, o S0, que é a posição inicial do móvel, o VM, que é a velocidade média daquele móvel, e o ΔT, que é a variação de tempo desse percurso. Ok. Então, novamente eu coloco a fórmula, todo mundo já sabe que eu gosto muito da gente estar repetindo a fórmula para entendimento, e vamos puxar um exemplo. Um tiro é disparado contra um alvo preso a uma grande parede capaz de refletir o som. Então, nós vamos imaginar aí, a grande parede capaz de refletir o som. O eco do disparo é ouvido 2,5 segundos depois do momento do golpe, considerando a velocidade do som 340 metros por segundo, qual deve ser a distância entre o atirador e a parede? Então nós vamos imaginar que tem um atirador, correto? E existe uma parede do outro lado, essa parede ela é capaz de refletir o som, e onde existe um alvo que ele está promovendo o disparo. Ao ele fazer o disparo, né, pela arma de fogo, é emitido o som do disparo. Esse som se propaga, né, no espaço, ele reflete na parede e retorna para o autor do disparo. É o som que ele escutou
de quando a arma ela foi acionada, deu o golpe, deu aquele barulho da bala, então esse som foi na parede e retornou. E ele conseguiu escutar esse barulho 2,5 segundos depois, conforme fala a questão. E o som, a gente está vendo aí, ele se propaga no espaço a uma velocidade de 340 metros por segundo. Então, a gente entendendo aqui agora, o que aconteceu? O som, ele saiu da arma, né, foi até a parede e retornou para quem fez o disparo, né, que foi o ocorrido. Mediante isso, nós vamos agora analisar, coletar os dados, né? Coletando os dados da questão que nós tivemos aqui agora, nós procuramos qual é a distância entre o atirador e a parede, é o que a gente procura. Então é esse espaço final da equação. O espaço inicial a gente sabe que é zero, porque ele dá o ponto de origem, da onde está sendo disparado a arma, é o ponto de origem, né? Onde a bala está saindo ao ponto de origem, por marco 0 metros. A velocidade do som é equivalente a 340 metros por segundo, foi o que o enunciado nos falou. E a gente está procurando saber exatamente, a gente vai usar a velocidade do som para descobrir a distância do atirador entre a parede. E o ΔT foi o tempo em que ele escutou o eco do disparo, ou seja, ele deu o tiro, gastos 2,5 segundos depois, ele conseguiu ouvir o disparo. Então o som foi na parede refletora e voltou aos ouvidos do disparador, quem disparou a arma, em 2,5 segundos. Então nós já coletamos os dados, vamos para a resolução. Novamente repetindo a fórmula, o que é muito essencial, e vamos executar o cálculo. Por que eu coloquei aquele 2 posição final? Pelo seguinte, vou até sublinhar ele aqui, porque lembram na questão que eu falei que o som foi e voltou? A gente quer a distância do atirador até a parede, porém o som, para ser escutado pelo atirador nesses 2,5 segundos, ele teve que ir até a parede e voltar. Então, essa distância inicialmente que a gente está demonstrando aqui, ela é dobrada, ela é exatamente dobrada devido a isso. E então vamos lá. 2 SF, que é a posição final, que é igual a 0, que é a posição inicial, mais 340, que é a velocidade média do móvel, vezes 2,5, que é a variação de tempo escutada pelo autor do disparo. Então vamos lá. 2 SF, 2 espaço final, que é igual a 850, que é equivalente aos 340 vezes 2,5. Feito isso, nós vamos pegar lá o 2, que está multiplicando a posição final, e dividir os 850 metros. Então nós vamos chegar ao coeficiente que a gente precisa, que é o 425 metros. Vocês entenderam agora por quê? Que se eu não tivesse colocado dobrado o meu fator de posição final, se eu não tivesse enxergado isso na questão, eu iria ser induzido ao erro, porque a gente ia fazer o cálculo com os dados que a gente já tinha coletado e chegar a 850 e supor que ele estava a 850 metros do objeto, né, onde ele atirou, da parede. Porém, não. Como o som foi e voltou, nós temos que entender que a velocidade que a distância foi dobrada para o cálculo, devido aos 2,5 segundos. Porém, no final, ela tem que ser dividida por 2 devido a isso. Então, a gente tem 425 metros exatos da distância do atirador para a parede. Novamente mostrando aqui, a gente tem um atirador. 425 metros são equivalentes ao autor do disparo e a parede. Ok? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, pode procurar lá no canal. E, por favor, curtem o vídeo, se inscrevam na minha página e até a próxima aula.